E aí galera, tudo bom com vocês? Pessoal do segundo ano, bem-vindos a mais uma videoaula. E hoje vamos continuar o que a gente estava falando na semana passada sobre as eletrólises, só que semana passada a gente viu as eletrólises ígneas. Essa semana vamos ver as eletrólises aquosas, né? O que são eletrólises aquosas? Elas vão ser eletrólises que ocorrem em solução aquosa, né? Então, por exemplo, uma eletrólise em uma solução aquosa de NaCl. Então, o que a gente tem? A gente sabe que quando a gente dissolve um sal ou qualquer outra substância iônica em água, ocorre a dissociação iônica, ou seja, os íons, os cátions e os ânions se separam e estão ali interagindo com as moléculas de água, né? Então, no caso do NaCl, a gente tem aqui o NaCl se dissociando em Na e Cl-, né? Só que isso é a mesma coisa que tinha ali na eletrólise ígnea, né? Quando a gente funde uma substância iônica, a gente também tem essa separação dos íons. Qual que é a diferença da eletrólise em solução aquosa? Quando a gente tem água no sistema, existem outros íons também. Por quê? Porque a água sofre o que a gente chama de autoionização. Ou seja, o H2O se autoioniza formando H+, e OH-, né? E se a gente tem, então, todos esses íons em solução, olha lá, a gente tem aqui a montagem da eletrólise e a gente tem em solução. A gente agora não tem só um cátion e um ânion. A gente tem agora dois cátions, o Na+ e o H+, e a gente tem dois ânions, o Cl- e o OH-. Então, quais deles vão reagir em cada um desses eletrodos, né? Então, existe uma competição entre esses íons. Quem pode se reduzir é o Na+ ou o H+ ali no cátodo. Quem pode se oxidar é o Cl- ou o OH- ali no ânodo. Quem que vai reagir, né? Lembra quando a gente viu nas últimas aulas, quando a gente falou, por exemplo, sobre o eletrodo de sacrifício, ali quando a gente estava falando da oxidação, né, de metais, da corrosão de metais, e o que a gente viu é que se eu tenho dois metais ali na presença de um oxidante, só um deles vai se oxidar, né? Quando esse primeiro acabar, o outro começa. Por quê? Porque existe ali o potencial de redução, existe uma tendência diferente para cada elemento se oxidar ou se reduzir. Aqui é a mesma coisa, né? Então, embora eu tenha dois íons sendo atraídos para cada um desses eletrodos, só um deles vai reagir. E a gente precisa, então, saber qual deles vai reagir. Tá? E como que a gente vai saber? A gente vai olhar para aqueles potenciais de redução? Não. A gente vai olhar para uma outra fonte de informação que vai ser essa que a gente chama de uma fila de facilidade de descarga ou prioridade de descarga. Tá bom? Deixa eu sumir aqui rapidinho para vocês verem todos os cátions aqui. Então, ó, o que significa isso aqui? Ó? Então, aqui, ó, tanto nos cátions quanto nos ânions, a facilidade de descarga ou a prioridade de descarga está aumentando da esquerda para a direita. Né? Você vê aqui, por exemplo, então vamos olhar para os cátions primeiro. A gente tem aqui, os metais alcalinos têm uma prioridade menor do que alcalino-terrosos, que é menor do que a do alumínio, que é menor do que a do H+, e que é menor que a dos cátions dos outros metais. Como que a gente usa isso? Todas as vezes que a gente vai fazendo uma eletrólise em solução aquosa, vai ter H+, certo? Vai ter H+ e algum outro cátion que vem ali do sal ou da substância iônica que está dissolvida nele. Então a gente vai comparar quem tem maior prioridade, se é o H+ ou se é o outro, o outro elemento, certo? Como que a gente sabe qual que é o ânion que vai reagir? Mesma coisa, a gente tem aqui uma facilidade de descarga, a gente tem menor, então os ânions oxigenados, ou seja, qualquer ânion que tem oxigênio vai ter uma prioridade menor, junto com o fluoreto, é menor que a prioridade do OH-, né? Se está em solução aquosa, sempre tem o OH-. E depois os ânions não oxigenados e o bisulfato aqui, né? O HSO4-, tá? Então, como sempre tem H+, e sempre tem o OH-, a gente vai comparar esses caras com o outro cátion e o outro ânion que vai estar naquela solução. E aí depende de qual que é o sal que você tem dissolvido ali, qual que é a substância iônica a qual você está fazendo a eletrólise. Tá? Então, a gente sempre vai fazer essa comparação entre o H+ e o OH- e o outro íon. E aí a gente vai olhar quem tem prioridade, se é o H+ ou o outro cátion, se é o OH- ou o outro cátion. Tudo bem? Então, vamos olhar então aqui para as descargas desses íons, porque quando como o H+ e o OH- sempre aparecem, sempre existe a possibilidade que eles reajam, né? Então, quando a gente tem o H+ sendo reduzido, a gente tem essa semi-reação aqui, 2H+ recebendo 2 elétrons formando H2, né? A gente já viu essa semi-reação outras vezes.
Quando a gente tem o OH- sofrendo oxidação ali no ânodo, aí ele tem essa semi-reação aqui, que é uma que a gente nunca viu. 2OH- formando H2O mais meio O2 e liberando 2 elétrons. Tá bom? Então essas duas semi-reações a gente precisa ter na cabeça, por quê? Porque ela sempre pode acontecer, já que toda vez que a gente faz uma eletrólise aquosa, tem H+, e tem OH-. Nem sempre eles vão reagir, mas sempre há essa possibilidade. Então a gente precisa decorar essas duas semi-reações. As outras semi-reações que podem acontecer vai depender de quais são os cátions e os ânions que tem naquela eletrólise especificamente. Né? Caso a reação que ocorra no cátodo e no ânodo sejam essas duas, aí a reação global é a reação de eletrólise da água aqui, que é o H2O formando H2 e O2. Tá bom? Mas vamos lá então ver para esse caso da eletrólise aquosa do NaCl, o que a gente tem então. Então vamos lá. Na eletrólise do NaCl em solução aquosa, a gente tem então aquela montagem que já estava colocada ali, e a gente tem aqui os ânions Cl- e OH-, e a gente tem os cátions Na- e H+. Né? Então vamos olhar primeiro para o cátodo. Né? No cátodo, a gente tem Na- e H+ sendo atraídos ali por esse eletrodo negativo, onde está chegando o elétron. Qual deles vai reagir? O Na- ou o H+? Como que a gente sabe? A gente vai olhar ali na nossa fila de prioridade de descarga. Então, quando a gente olha na nossa fila de prioridade de descarga, a gente vê que o H+ está aqui, certo? E que o Na+, né, o metal alcalino, está ali do lado. Né? Então, quem tem maior prioridade nesse caso? Né? O H+ tem uma prioridade maior do que o Na+. Né? Então, os metais alcalinos, o alcalino terroso e o alumínio, sempre vão perder nessa preferência para o H+. Já os outros metais vão ganhar nessa prioridade do H+. Tá bom? Então, nesse caso, quem que se reduz, o Na+ ou o H+? Vai ser o H+. Certo? E aí, o H+ se reduzindo, a gente sabe qual que é a semi-reação que acontece com ele, que é o 2H+, recebendo 2 elétrons, formando H2. Tudo bem? Então, o que acontece no cátodo é a descarga do H+, formando o gás hidrogênio. Tudo bem? Agora, e no ânodo? O que vai acontecer? A gente tem tanto o ânion cloreto quanto o ânion hidróxido sendo traídos para o ânodo. Né? Qual deles vai reagir? Qual deles vai se oxidar naquele eletrodo? A gente vai olhar também para as fila de facilidade de descarga. Então a gente vai comparar o OH- está ali no meio e o cloreto, ele é o quê? Ele é um ânion não oxigenado, né? Só tem cloro, Cl-. Então quando a gente compara o OH- com o cloreto, que é um ânion não oxigenado, a gente vê que quem tem preferência de descarga é o cloreto, né? Então, nesse eletrodo, no ânodo, quem vai reagir é o cloreto. E a semi-reação de oxidação do cloreto a gente já viu também, que ali é 2Cl-, formando Cl2, o gás cloro, mais 2 elétrons. Né? Lembrando que sempre na eletrólise a gente forma substâncias simples ali nos dois eletrodos. A gente formou gás hidrogênio no cátodo e formou gás cloro no ânodo. Certo? Agora, como fica a equação global desse processo? Então vamos olhar ali. Né? A gente tem ali no cátodo a semi-reação que a gente já viu, no ânodo a semi-reação que a gente já viu. Para a gente escrever a equação global, basta a gente somar essas duas, o número de elétrons já está ali igual, então a gente pode cortar os elétrons e a gente forma a equação global 2H+, mais 2Cl-, formando H2 e Cl2. Tudo bem? Como sempre, na eletrólise, esse é um processo não espontâneo. Ele só acontece porque a gente está fornecendo uma corrente elétrica ali. Tudo bem? Agora, tinha mais coisa ali naquela solução. Né? A gente viu aqui que no cátodo a gente tem a formação do gás hidrogênio, no ânodo a gente tem a formação do gás cloro, mas a gente viu que não reagiram nem o Na+ e nem o OH-, que estavam lá em solução. Então, se essa eletrólise ela continuar até que a gente acabe com o H+ e com o Cl-, o que vai sobrar ali? Né? Então a gente tem como subprodutos o Na+, ou OH-, que se a gente tirar toda a água, sobra o quê? Hidróxido de sódio, NaOH, soda cáustica. Inclusive essa é uma das formas que a gente pode obter soda cáustica a partir da eletrólise da água do mar. Né? A água do mar, a gente tem ali NaCl, além de outras coisas, a gente obtém como subproduto então a soda cáustica, ali uma soda cáustica impura, né? Cheia de impurezas. Tá bom? Então a gente sempre tem na eletrólise aquosa a formação de um produto no cátodo, de um produto no ânodo e vai sobrar ainda alguma outra coisa. Tá? Então a gente tem 3 produtos ali ao todo.
tá? Em alguns casos, a gente vai ter que tanto no cátodo quanto no ânodo, quem vai reagir vão ser os íons da água. Então, no cátodo vai reagir o H+, no ânodo vai reagir o OH-. Né? Quando acontece isso, a gente fala que foi a eletrólise da água. Né? A eletrólise da água, e o sal que estava ali dissolvido, ele serviu somente como um eletrólito, porque não dá para a gente fazer eletrólise da água pura, precisa ter mais íons em solução. Tá? Em alguns outros casos, a gente vai ter que tanto no cátodo quanto no ânodo reagem os íons provenientes da substância dissolvida, né? E ali tanto o H+ como o OH- só ficam ali como espectadores e aí vai sobrar água somente. Tá? Em outros casos, num eletrodo vai ser um íon da água, o outro eletrodo vai ser um íon do sal, como foi o caso aqui do NaCl. Tudo bom? Então, com essas informações já dá para fazer quase todos os exercícios. Essas são as coisas mais importantes aqui para a gente entender sobre a eletrólise aquosa. Então a gente sempre vai olhar quem são os cátions que tem solução, sempre vai ser o H+ e algum cátion que vem do sal. A gente sempre vai olhar quem são os ânions que tem solução, que sempre vai ser o OH- e mais um ânion que vem ali daquela substância dissolvida. E a gente vai ver quem tem prioridade para reagir em cada eletrodo. E aí a gente vai escrever a semi-reação que acontece em cada um deles. Aí a gente consegue ver também a equação global e ver quem que sobra ali, qual que é esse subproduto, tá bom? Agora, para fazer o último exercício da apostila, a gente tem uma outra coisa que ele fala também, que ele está citando ali, que é importante a gente dar uma olhada, que é a alteração de pH quando a gente faz eletrólise, tá? Por quê? Quando reage em algum dos eletrodos os íons provenientes da autoionização da água, a gente tem mudança de pH ali no meio, tá? Então vamos entender como isso acontece. Ó, no cátodo, a gente viu que o que pode reagir é o H+, certo? Então eu escrevi aqui, ó, para a gente olhar esse processo completo. A gente tem a autoionização da água, né, que é o H2O se ionizando, formando H+ e OH-, e aqui a redução do H+. Né? Então H+, mais 2 elétrons, formando H2. Quando a gente soma essas duas semi-reações, ou esses dois processos, a gente tem aqui o que a gente poderia escrever como sendo a redução da água. Então seria o que? A gente corta o H+, porque ele aparece dos dois lados. Então a gente tem o que? H2O recebendo 2 elétrons, formando gás hidrogênio e 2 OH-. Olha só. Então, quando a gente tem a eletrólise da água, quando o hidrogênio se reduz, se está reagindo o H+, está sobrando quem? O OH-. E se está sobrando o OH- naquele eletrodo, significa o quê? Que aquela solução vai adquirir um caráter básico, porque está sobrando OH-. Se está reagindo OH+, sobra OH-. Tá? Então, sempre que no cátodo quem reage ao OH+, o meio vai ficar básico. Ok? Já no ânodo, o que pode acontecer? Então, tem ali, né, a autoionização da água, o H2 formando H+ e OH-, e a semi-reação de oxidação do OH-, que a gente já viu, né, forma H2O, meio A2 e libera 2 elétrons. Tá? Quando a gente soma esses dois processos, né, e escreve ali a equação de oxidação da água, a gente tem o quê? H2O formando meio A2 mais 2H+, mais 2 elétrons. Né? Então, se no ânodo está reagindo o OH-, quem que está sobrando? H+. Né? Então, sempre que a gente tem, numa eletrólise qualquer, no ânodo, a oxidação do OH-, a gente vai sobrar H+, e a solução vai adquirir um caráter ácido. Tá? Claro que se os dois processos acontecerem, o meio continua neutro, né? Porque de um lado vai formar um OH-, do outro lado vai formar H+, e o pH não vai variar. Agora, quando só um desses processos ocorre, como foi o caso da eletrólise do NaCl, por exemplo, a gente viu que sobrou OH- no final. Então, a solução vai ficando cada vez com um caráter básico mais forte. Tudo bem, gente? Então, com essas informações, vocês conseguem fazer todos os exercícios que tem aí na apostila. E a gente vai conversando, então, durante as lives, a gente vai fazendo os exercícios, participando dos fóruns, e a gente consegue tirar todas essas dúvidas. Tá bom, gente? Então, um grande abraço para vocês e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!